Olá, vamos a mais um vídeo do canal Realidade Intocável. E esse vídeo tem como objetivo de apresentar ao nosso público como foi feito o livro Realidade Intocável de José do Rosário Silva. Como ele foi formado, qual foi o processo de sua composição. Aqueles que interessarem sobre esse assunto, dê seu like e inscreva no canal, se assim quiserem. Vamos ao assunto do vídeo de hoje. Quando o autor publicou esse livro, lá no início, quando ele estava sendo formado, que ele nem tinha ideia que aquilo ali ia virar um livro, como é que a coisa foi sendo formada para chegar até o livro? Ele começou a receber, ou melhor, ter impresso em sua mente alguns assuntos, algumas ideias, que ele acordava e estava aquilo ali presente. E ele começou a perceber que eram assuntos assim, interessantes, que ele achou que seria importante, ou vamos dizer assim, poderia ajudar a ele e as pessoas a ter aquilo ali transcrito. Eram ideias um pouco inusitadas, essa era a verdade. E ele começou a transcrever aquilo com um celular, um computador que tivesse mais fácil ali no momento. E esse processo foi continuando. Então era ao acordar, e mesmo às vezes durante a madrugada, ele acordava e via também aquela ideia impressa na sua tela mental. Ele ia lá e também registrava aquela ideia, transcrevia aquilo de uma maneira que fosse compreensível. E o processo foi ampliando de uma forma que, durante toda a vigília, poderia ser manifestado aquele quadro em sua tela mental. Vamos dar um exemplo. Às vezes ele estava num trânsito retido, a ideia, vamos dizer assim, aparecia na sua tela mental dentro daquele contexto. Ele estava conversando com uma pessoa sobre um determinado assunto, então a ideia aparecia na sua mente assim como um quadro mesmo. Então assim, aquilo começou a se repetir. Ou às vezes ele estava caminhando sozinho e descia uma ideia, e ele, toda vez que podia, registrava aquilo. E o processo foi se dando. E esse processo foi se dando durante alguns anos, eu acho, se não me engano, 4 anos, que aconteceu esse processo. E quando ele tinha mais ou menos uns 300 inscritos, é que surgiu a ideia de agrupá-los e compor um livro. Mas, igual eu já disse, lá atrás, quando esse processo iniciou, ele não tinha a mínima ideia que ele ia escrever um livro. Não tinha a mínima pretensão disso. Não passava isso na cabeça dele, assim, nem por sonho, vamos dizer assim. E o autor relutou muito em escrever isso. Embora ele tivesse um material que pudesse compor um livro, ele relutou muito a respeito dessa publicação. Até que em um determinado momento foi impresso na tela mental um escrito que está contido no livro, que dizia que o livro já estava pronto e que deveria ser publicado. E nesse momento, aquela indecisão desapareceu. Ele viu que teria que fazer isso. Ele não podia reter aquelas ideias para si.
Ele sentiu que tinha que compartilhar. E no processo de transcrição das mensagens, enquanto ele estava transcrevendo as mensagens, ele também partilhava essas mensagens, embora ele nem pensava em fazer um livro. Mas ele partilhava essas mensagens com as pessoas, pelas redes sociais, ou mesmo pegava o celular e mostrava a alguém, pedia para ler, e o retorno que ele obtinha era sempre positivo. Era sempre positivo. Às vezes ele participava de algumas reuniões grupais, eles expunham as ideias e também o retorno era positivo. Então, assim, formando, vamos dizer assim, esse contexto todo, ele resolveu publicar o livro. E ele comunicou com uma pessoa que já tinha lido grande parte do livro, que ela também o ajudava a corrigir erros gramaticais. E quando o autor chegou e disse que ia publicar, essa pessoa chegou e olhou para ele e diz assim: se eu fosse você, acho que não publicaria esse livro, não. Eu pensei, por quê? Porque ao ler o livro, a minha percepção foi o seguinte, que nada fica de pé. Você acaba com a crença em religião, a crença no caminho espiritual, a crença em gurus, a crença no eu individual, a crença no mundo tal qual a gente percebe. Não fica nada em pé, ou seja, não fica nada pedra sobre pedra. E ela ainda olhou para mim e disse: pelo que eu conheço de você, não foi você que escreveu esse livro. Aí eu comecei a rir, né? Falei, mas não foi eu mesmo, não. Não foi eu mesmo que escrevi esse livro, não. Porque se fosse eu, não teria escrito esse livro. E também para me escrever um livro que não vai ajudar ninguém, que vai ser a mesmice de tudo que está aí, eu também não escreveria. Eu acho que teria que ser escrito uma coisa um pouco mais profunda, diferente, não sei. Eu não quero entrar nesse campo. Mas aí a conversa rolou nesse sentido, mas depois ela mesma falou assim: você está preparado? Falei, não estou, acho que estou. Falei, então publica, que assim, ao ler aqueles escritos, quando eu estava corrigindo, eu percebia que me dava muita paz. Então, se está acontecendo comigo, poderá acontecer com as pessoas que irão lê-lo no futuro. Então eu falei, não, vamos dizer assim, é a proposta. Porque eu também, quando leio esses escritos, por incrível que pareça, eles me trazem uma certa paz, eles me tiram dessa situação comum que a gente vive. Então, diante disso, foi que nós resolvemos publicar o livro Realidade Intocável. E falar sobre o contexto do livro é um pouco difícil, porque ele trata de assuntos diversos, nos 300 escritos, mais ou menos, que estão ali inseridos. No início ele começa com, vamos dizer assim, uma história do autor que conta sobre sua busca espiritual. E que nessa busca ele percebe que não encontrou nada quando ele deixou de procurar. E aí que ele viu que não existia caminho para encontrar aquilo que ele estava procurando. Não existia mestre que poderia ensinar aquilo que ele estava procurando. Então ele resolveu, dessa forma, colocar isso, essa história, vamos dizer assim, no livro, para que todos os escritos tivessem um contexto
que eles foram, vamos dizer, escritos dentro de uma experiência vivida por mais de, vamos calcular aí, por mais de quase 20 e poucos anos. 20 e poucos anos de tentativa de encontrar a felicidade, de tentativa de encontrar a paz, de tentativa de compreender o que estamos fazendo aqui, por que estamos aqui, por que estamos vivendo aqui. E quando o autor recuou de toda essa, vamos dizer assim, procura, de toda a tentativa por ele mesmo de querer entender, compreender a realidade, de querer obter resposta a essas questões, quando ele entrou em silêncio e desistiu disso tudo, é que, vamos dizer assim, a coisa aconteceu. É que quando ele começou a obter aquilo que ele mais almejava, mas exatamente quando ele deixou de querer isso. É um pouco difícil de ser entendido, mas é mais ou menos a ideia e a proposta do livro que nós pretendemos estar partilhando com o nosso público. Gratidão aos nossos ouvintes e às pessoas que estão nos acompanhando, e até um próximo vídeo em que estaremos esclarecendo alguns escritos nele contido. Gratidão.